E será que Maligno é mais um grande acerto do diretor James Wan ou será que é um grande erro dele? Vem comigo que no vídeo de hoje eu vou trazer a crítica do filme Maligno. Maligno é o mais novo filme de terror do diretor James Wan. E eu acho que, apesar da premissa ser interessante, uma mulher que consegue ver assassinatos através do seu sonho e que depois ela percebe que esses assassinatos não eram sonhos, eram realmente assassinatos da vida real, é um plot interessante. Não é o melhor plot do mundo que você quer correndo pro cinema, mas é sim um plot que chama sua atenção. Mas eu tenho que falar que é mais um filme do James Wan, porque esse é o cara que chama mais atenção do cinema de terror dos últimos anos. Se você conhece um pouco de filme de terror, você sabe da importância desse cara pro gênero. O cara criou a franquia Jogos Mortais e revolucionou a ideia do gênero na época, trazendo filmes com essa ideia do da tortura como entretenimento dentro dos Jogos Mortais. Depois ele veio com Invocação do Mal e trouxe toda a ideia dos espíritos, só veio o filme de espírito depois disso. Ele tem o Sobrenatural, que também é uma franquia dele que fez sucesso. E aí o cara vem e lança mais um filme de terror chamado Maligno. Então, só o nome desse cara já consegue chamar muito a sua atenção. E isso poderia ser um grande problema pro filme. Porque quando você tem um diretor tão grande como James Wan, que onde ele toca do filme de terror vira uma grande franquia milionária ou uma grande coisa pro gênero, acaba criando uma tensão de criar uma pressão maior do que o filme precisava ter. E aí a pergunta fica, será que o James Wan conseguiu passar essa expectativa? E a resposta é sim. Ele, mais uma vez, em mais um filme, prova porque ele é um grande diretor. Se em Jogos Mortais e Invocação do Mal ele conseguiu revolucionar o gênero através de coisas que ninguém mais utilizava dentro deles, trazendo ideias novas, aqui em Maligno é mais um filme que talvez ele tenha trazido coisas diferentes. O que ele faz aqui para ser diferente e mostra que ele é um grande diretor é como ao longo do filme, através das revelações que nós vamos tendo ao longo dos personagens e da história, ele vai mudando a forma de se contar a história dentro do gênero e a forma que ele dirige o seu filme. Ele usa todo o possível de direção que ele conhece aqui. Tem hora que ele parece ser um filme de tensão com um pouco de terror, tem hora que ele parece ser um filme de fantasma, espírito, tem hora que ele parece ser um filme de serial killer, slasher. Ele consegue brincar perfeitamente com os gêneros do terror através dos movimentos de câmera e através da sua incrível direção em sutis detalhes que ele coloca no filme. Nada no filme do James Wan está de graça, e aqui mais uma vez ele prova isso. A direção dele é de encher os olhos. Tem uma cena onde ele filma por cima da casa e ele vai mostrando a personagem principal, a Annabelle Watts, que é vivida pela Annabelle Watts, entrando de um quarto pro outro, e ele mostrando como funciona a casa, mostrando como se fosse praticamente uma casa de bonecas, que é uma coisa fantástica de se ver. Um momento onde ele usa o espelho de uma máquina de lavar roupa, ou até um buraco na parede. Toda essa brincadeira que ele faz com a direção, faz com que mostre como ele é um diretor fantástico, trazendo uma direção incrível para Maligno. E se a gente sai da direção, e a gente chega nessa ideia do gênero, é outra coisa fantástica. Eu não lembro de ter visto um cara tão criativo a ponto de brincar com tantos gêneros como eu já falei aqui. Ele consegue fazer com que Maligno tenha todo esse clima de espírito, tensão, e faça com que o público sempre foque num lado, sendo que ele quer que você olhe para o outro. Isso a direção e os gêneros que ele consegue trabalhar fazem muito bem isso. Uma hora você tem certeza que você sabe o que está acontecendo no filme, e o filme joga para o outro lado e te surpreende, e cada vez ele te surpreende mais. É um filme que nesse ponto também é muito bom. Outro fator que precisava ser muito forte, além da direção e roteiro, que o filme é muito bom, porque eu elogiei a direção, mas o roteiro também consegue trabalhar muito bem toda essa ideia. O roteiro consegue fazer com que essa transição de gênero, que é dentro do gênero, que toda essa ideia da história funcione bem e que não fique óbvio o tempo todo. Mas aí a gente chega em outro ponto muito importante do filme, que seria, como eu falei, os atores. Você precisa que os atores funcionem muito bem para que tudo isso funcione bem. Eu vou dizer, os atores secundários são bons, estão bem no filme, não tem nenhum abaixo, mas o destaque vai para a protagonista Annabelle Watts. Eu não conhecia essa atriz, pelo menos não de nome assim, e ela é uma atriz muito boa, ela consegue entregar o que a personagem precisava. Ela consegue entregar o momento de tensão na parte que ela perde o filho, o momento mais quando ela tá descobrindo as coisas, como ela muda a sua fisionomia quando é necessário. É uma atriz que vai muito bem no papel principal e consegue fazer com que toda essa história que o James Wan
apresentou funcionasse muito bem. Mas é óbvio que o filme não é perfeito. Eu acredito que quando tem a grande revelação, ela é muito bem feita, ela é muito interessante, mas ela cria algumas coisinhas ali que eu não gostei muito bem. Por exemplo, essa ideia do sobrenatural. Quanto que é sobrenatural disso? Por que a outra parte dela tem mais força? Ou, por exemplo, por que ela não sofre tanto com algumas coisas que acontecem? Que deveria sofrer muito mais, por causa mesmo com a divisão de corpo. Existem alguns fatores nesse filme, nesse ponto, que eu acho que o James, que você acaba aceitando pra você assistir o filme, não estraga o filme, mas são fatores que você pensa que talvez poderia ser um pouquinho melhor trabalhado durante o longa. Eu também acho que tem um personagem ou outro secundário que vive algumas situações que depois acaba gerando incoerência na visão dele do fato que está acontecendo. E eu estou falando do policial principal dessa história. Ele é um policial que vive fatos, que deveria mudar a visão dele e não muda muito. Eu acho que deveria mudar. Então eu acho que esses pequenos fatores no filme acabam sim gerando uma certa incoerência, mas que você sente que aí entra um problema de filmes como esse, que eu acho que o James Wan não fez isso nos outros filmes dele. Nos Jogos Mortais ele até fez, foi muito bem. No Invocação do Mal ele não fez e aconteceu, que é ter continuações. Evidentemente, hoje em dia o James Wan é um grande diretor e ele já até deu entrevista falando que Maligno pode se tornar uma grande franquia, que ele pensa que pode se tornar uma grande franquia. Eu acho que isso pode ser algum problema em alguns pontos. Em vez de ele querer fechar alguns arcos, ele se preocupa muito em deixar algumas coisas abertas para o futuro. Eu acho que nem tudo precisava ser assim. Eu acho que dá para fechar aqui e começar de outra forma numa continuação. Gera algumas incoerências que me incomodam, mas nada demais que estrague esse filme que tem uma direção fantástica, boas atuações, que sai da caixinha e que até tem algumas discussões interessantes sobre relacionamentos das pessoas, sobre relacionamento abusivo no começo, que eles tratam de uma forma bem interessante. O filme faz metáforas muito fortes sobre como se fosse o nosso eu interior querendo destruir algo que muitas vezes é maior que a gente. Eu achei Maligno fantástico e um filme que merece sim ser assistido por todo mundo. Concluindo, Maligno é um filme fantástico, com uma excelente direção do James Wan, com um filme de um gênero que consegue brincar com vários outros gêneros, que tem discussões que vão muito além do filme de terror, além de ter uma protagonista que funciona muito bem. O filme tem sim alguns problemas que me incomodam, mas mesmo assim não é nada que estraga o filme, que não vai fazer Maligno provavelmente sair no meu top 10 de melhores filmes do ano. E por isso que eu fecho Maligno com uma nota 9,5 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que você achou de Maligno? Você gostou? Você não gostou? Que nota você daria para ele? Comenta aqui embaixo e eu volto no próximo vídeo.